Olá, pessoal. Hoje iremos iniciar a unidade 2 da disciplina Fundamentos e Teorias do Currículo. A unidade 2 vai tratar sobre as diretrizes curriculares para a educação básica e a Base Nacional Comum Curricular, bem como a Lei 14.945 de 2024. É muito bom estar com vocês novamente. Nossa aula tem uma importância especial, certo? Como já falei, vai tratar sobre a chamada BNCC e a Lei 14.945, que trouxe algumas mudanças sobre a reforma do novo ensino médio. Esses dois pontos são fundamentais para entendermos como o ensino de ciências da natureza é organizado e qual o papel que ele tem na formação de cada um de vocês. Então, mais do que conhecer leis e documentos, vamos pensar juntos sobre como tudo isso influencia a nossa aprendizagem e a forma como nos preparamos para os desafios do mundo atual. Para início de conversa, eu trouxe algumas questões aqui para problematizar nossa aula. A primeira pergunta é: como a BNCC e a nova lei número 14.945 de 2024 influenciam o ensino de ciência da natureza no ensino médio? Nós estamos observando e vivenciando a questão das mudanças climáticas. Por exemplo, períodos de seca mais longos dificultam a agricultura familiar e a produção de alimentos locais. Vocês podem acompanhar essas mudanças e quais as consequências delas. Então, vocês acham que a escola prepara de fato os jovens para compreender e agir diante desses desafios? Bem, a partir dessas questões, vamos então adentrar agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, o que essa base vem nos colocar sobre a proposta curricular, quais são as competências e habilidades, o que esses jovens precisam saber para compreender e agir diante desses desafios. Por exemplo, aí nós vamos tratar especificamente do eixo das ciências da natureza de uma forma bem breve. Então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que vai regulamentar quais são as aprendizagens essenciais, que todo aluno, seja um aluno da escola pública, seja um aluno da escola particular, que aprendizagens essenciais ele deve desenvolver. Então, nesse sentido, a BNCC ele é uma ferramenta, um instrumento que é colocado, a sua justificativa no sentido de promover a qualidade e a equidade, garantindo que toda criança e jovem brasileiro tenha os mesmos direitos de aprendizagem em qualquer lugar do país, independentemente de onde estuda. Além disso, a base é o que irá nortear os currículos do Estado e município de todo o Brasil. Então, essa base não é um currículo,
ela é uma base de orientação dos currículos, né, dos estados e municípios. Bem, como ele não é um currículo, ele não é também uma lei, a base é um documento normativo. Então, vai estabelecer o currículo mínimo para a educação básica. Que legislação ampara a BNCC? A BNCC é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, a Lei 9.394 de 96. É um pouco da história do contexto originário da BNCC. Ela foi instituída pela resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, em 2017. Essa resolução estabelece e orienta a implantação da BNCC, que deve ser respeitada nas etapas e modalidades da educação básica. Ela também é orientada com base nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Como dissemos anteriormente, ela vai orientar os estados e municípios na construção de seus currículos, indicando também que as decisões pedagógicas no âmbito escolar sejam orientadas para o desenvolvimento do que os estudantes devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para, como eu disse anteriormente, para enfrentar desafios, para resolver situações complexas, não é? Do dia a dia e do mundo profissional. Então, vocês lembram na nossa primeira aula da nossa unidade sobre qual é a questão central do currículo, né? É exatamente essa, é estabelecer o que os estudantes devem saber, certo? Vamos dando continuidade. Um conceito muito fundamental na BNCC é o conceito de competência, certo? Então, como é que é definida a competência na BNCC? Ela é definida como a mobilização de conhecimentos, né? E conhecimento, conceitos e procedimentos e habilidades práticas, né? Cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência. Os alunos desenvolverão determinadas competências de acordo, né, com as áreas de conhecimento, que nós vamos ver mais à frente, né? Então, é que eles sejam capazes, a partir do que eles aprendem sobre conceitos, né, que eles aprendam procedimentos, práticas, atitudes, valores. Para que isso? Para que eles saibam, né, resolver essas demandas, as situações do dia a dia, os desafios que lhes são apresentados. E assim ele vai estar desenvolvendo o seu direito, ele está tendo o direito de exercer a cidadania e do mundo do trabalho. Bom, então vamos trazer agora a estruturação das áreas na BNCC. Então, quais são as aprendizagens essenciais para assegurar aos estudantes o desenvolvimento das 10 competências gerais, né, que irão consubstanciar no âmbito pedagógico o direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, na BNCC, o ensino fundamental está estruturado em 5 áreas: área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso.
O ensino médio está organizado em 4 áreas de conhecimento, conforme determina a LDB 9.394/96, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Eu trouxe aqui 2 competências em se tratando das ciências da natureza, onde as ciências, que é a disciplina que é ofertada no ensino fundamental, e química, que é ofertada no ensino médio. Então, essas duas disciplinas, tanto ciências quanto química, estão alocadas dentro dessa área de ciências da natureza. Então, quais são as competências? São várias, trouxe aqui 2 para ilustrar para vocês. Então, uma é que os alunos possam desenvolver a competência de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital, né? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Uma outra competência é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para quê? Para que ele possa ter a competência de investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, né, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, fazendo essa abordagem sobre a BNCC, nós vamos tratar, a partir de agora, sobre a Lei 14.945, de 2024, que foi sancionada ano passado, né, pelo então aqui presidente da República atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa lei regulamenta a reformulação do ensino médio. Vai alterar a LDB 93/94 de 2020, de 96, a fim de definir diretrizes para o ensino médio e as leis número 14.818 de 2024 também, como a lei 12.711 de 2012 e a lei 11.096 de 2005, bem como a 14.640 de 2023, certo? Então, essa lei, ela traz alterações no novo ensino médio, certo? Coloca a importância da flexibilização de itinerários formativos, reforça o papel das áreas de conhecimento, reforça as competências da BNCC, e que essas competências elas estejam asseguradas para que, como já coloquei anteriormente, para que as aprendizagens, para que os alunos possam desenvolver as aprendizagens essenciais. Então, nós podemos fazer a seguinte pergunta: que mudanças essa lei pode trazer para a forma como aprendemos ciências da natureza? No parágrafo aqui do artigo 1º dessa lei, diz que os estabelecimentos que ofertam ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos: promoção de metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem,
conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território, reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo e articulação entre os diferentes saberes com base na área do conhecimento. E, quando for o caso, no currículo da formação técnica e profissional. No artigo 35, a base traz a quantidade, a carga horária mínima da formação geral, que é de 2.400 horas, e que isso ocorrerá mediante a articulação da Base Nacional Comum Curricular, como também da parte diversificada, que trata o caput do artigo 26 dessa lei. Então, só aqui reforçando, a formação geral básica se trata das disciplinas da formação geral, certo? Essas que nós já estudamos como a disciplina Química, História, Língua Portuguesa, Geografia e outras. E a parte diversificada vai ser de acordo com cada estado, com cada município, que vai decidir que disciplinas, que temas, pode estar incluindo na sua proposta curricular. No caso da formação técnica e profissional prevista no inciso 5º do caput do artigo 36 desta lei, a carga horária mínima da formação geral básica será de 2.100 horas, admitindo-se que até 300 horas da carga horária da formação geral básica sejam destinadas ao aprofundamento de estudo de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular diretamente relacionados. Bom, então aqui, na própria base, traz esse comparativo que eu selecionei aqui, que é muito interessante. Então, na lei anterior, que é a Lei 13.495 de 2017, como era? A carga horária obrigatória no ensino regular era de 1.800 horas para os componentes curriculares da formação geral básica, certo? E de 1.200 horas para itinerários formativos. Então, a lei que altera, a 14.945, que altera essa anterior, vai estabelecer 2.400 horas para componentes curriculares de formação geral básica, certo? E 600 horas para os itinerários formativos. Na lei anterior, somente português e matemática era obrigatória em todos os anos do ensino médio. Na lei atual, então, passa a ser obrigatório a língua portuguesa, inglês, artes, educação física, matemática, os componentes curriculares das ciências da natureza, como biologia, física, química, e também das ciências humanas, como filosofia, geografia, história, sociologia. Esses componentes curriculares voltam a ser obrigatórios em todos os anos do ensino médio. No caso, temos a língua espanhola também, mas esta será opcional. Bom, nós estamos falando de itinerários formativos. O que são itinerários formativos? Itinerários formativos se entende por disciplinas, projetos, oficinas e outras atividades optativas disponibilizadas aos estudantes que complementam as matérias obrigatórias e possibilitam aprofundar conhecimentos em áreas específicas de interesse do estudante. Na lei anterior, as redes de ensino era para determinar a variedade e a natureza dos itinerários formativos ofertados aos alunos.
Agora, cada escola deve ofertar pelo menos 2 itinerários formativos, com exceção das escolas que oferecem o ensino técnico. No ensino regular, eles devem ser complementares à formação geral básica em 4 áreas: linguagens, matemática, ciência, natureza e ciências humanas aplicadas, sociais e humanas aplicadas. Então, reforçando uma vez mais que a Base Nacional Comum Curricular, ela, do ensino médio, né, ela estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem conforme a diretriz do Conselho Nacional de Educação. E aí, uma vez mais, em 4 áreas de conhecimento, como vocês podem observar: linguagens e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Um pouco mais da lei, ela acentua que o ensino médio será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de línguas maternas. O currículo do ensino médio poderão afetar outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horário definido pelo sistema de ensino. Bom, para encerrar a nossa aula, eu trouxe a seguinte reflexão: o currículo é um campo de disputa. E por que ele é um campo de disputa? Porque numa definição, nas decisões pedagógicas, os diferentes profissionais da educação irão decidir o que deve ser ensinado. E nessas decisões estão permeadas dos nossos interesses, dos nossos valores e ideologias. Então, é essa a nossa aula, são esses conteúdos e até uma próxima.